Os drones evoluíram ao longo dos anos e se tornaram máquinas voadoras perfeitas. Por que os drones são projetados do jeito que são hoje? Por que eles são tão eficientes em se mover de forma tão ágil? Neste vídeo, nós aprenderemos sobre os aspectos do design mecânico do drone, junto com seu controlador eletrônico, sensores, algoritmos inteligentes e até mesmo tecnologia de satélite. Então, vamos começar uma jornada pelo design, começando com um drone permitido e passando para o drone mais moderno. Vamos começar com o design do drone mais simples, um design de hélice única. Os drones de uma hélice fornecem força de sustentação suficiente para mantê-lo pairando no ar, mas não há como controlar este drone. Tudo o que ele pode fazer é ficar na vertical e descer. Outro problema é que o corpo deste drone continuará girando em oposição à hélice, o que é uma consequência da terceira lei do movimento de Newton. Você pode ver que o estator do motor fornece o torque necessário para a parte do rotor. De acordo com a terceira lei, isso significa que o rotor deve dar uma quantidade igual de torque de volta no estator. Como o estator está fixado ao corpo do drone, esse torque de rotação dará ao drone um giro indesejável. Então, por que não usar duas hélices? Esta é certamente uma possibilidade e uma empresa chamada Zero Zero Robotics fez uma tentativa séria de desenvolver tal drone. Quanto menor o número de hélices, menos energia o drone consumirá e mais tempo poderá permanecer no ar. Contudo, o problema principal é que manipular o drone para voar em alta velocidade e fazer curvas fechadas e rápidas requer um grau mais alto de precisão e estabilidade de controle. Esperamos que, com os avanços nos algoritmos de controle, os drones de duas hélices atinjam uma boa estabilidade um dia. Você pode ver que as pás dos designs de duas hélices giram na direção oposta. Dessa forma, o torque de reação do motor é cancelado e o indesejável giro do corpo pode ser evitado. Designs de três hélices raramente são usados. O principal problema com esses tipos de drones é o torque de reação do motor e a precisão giroscópica. Esses problemas criam complicações desnecessárias no design e nos algoritmos. Na próxima variação, os drones de 4 hélices ou quadricópteros geralmente têm a forma de H ou de X. Agora vamos ver como os quadricópteros fazem as manobras, entendendo a dinâmica de força interessante deles. Para conseguir pairar, o operador precisa apenas se certificar de que o peso do drone esteja exatamente equilibrado pelo empuxo produzido pelas hélices. Você pode ver a bela forma do aerofólio que as hélices utilizam para gerar força de sustentação. Para alcançar o movimento para frente, a velocidade da hélice dianteira é reduzida, enquanto as hélices traseira aceleram. Isso causará o movimento de arfagem. Agora vamos fazer todos os valores de força ficarem iguais, fazendo com que as velocidades das hélices sejam as mesmas. Aqui, suponha que tenha equilibrado o componente vertical das forças da hélice resultantes com o peso do drone. Mesmo depois disso, há uma força horizontal desequilibrada, que fará o drone se mover para frente. Uma técnica semelhante é usada para forçar o movimento de rolagem de um drone. Para simplificar, esse movimento é executado criando uma força de sustentação desequilibrada nos pares de hélices esquerdo e direito. O movimento de guinada de um quadricóptero é obtido de uma maneira única. No início deste vídeo, aprendemos sobre o torque de reação do motor e seu efeito no drone. Para evitar esse giro indesejável, em drones quadricópteros, um par diagonal é girado em oposição ao outro par. Esta técnica cancela o torque de reação completamente. No entanto, se você quiser guinar o drone ou girá-lo, tudo o que precisa fazer é se certificar de que esses torques de reação não sejam cancelados, o que você pode conseguir facilmente reduzindo a velocidade de um par diagonal.
O torque de reação é proporcional à velocidade da hélice. Eventualmente, ocorrerá um torque líquido de reação e o drone pode realizar o movimento de guinada. Obviamente, os drones quadricópteros são os mais estáveis, com a capacidade de se mover em altas velocidades e fazer curvas fechadas rapidamente. Eles são usados em quase todos os setores. Agora vamos entrar no cérebro do drone. Suponhamos que um drone seja atingido por uma rajada de vento repentina. O operador deve controlar e reajustar as velocidades de cada hélice e a direção de rotação em menos de 1 segundo. Caso contrário, o drone pode falhar. Essa situação é difícil para uma pessoa controlar manualmente. Esse tipo de cenário é onde a parte mais importante do drone vem ao resgate: o controlador de voo. Pode-se pensar no controlador de voo como um piloto minúsculo e inteligente sentado lá dentro e navegando o drone em qualquer situação difícil. Ele permite que o operador use controles simples como para cima, para frente, guinar, etc., tornando a operação do drone tão simples quanto um videogame. Para alcançar este resultado, o controlador de voo obviamente precisa de muitos sinais de entrada de vários sensores. Bem-vindo ao interessante mundo dos sensores dos drones. Você pode se surpreender ao saber que o tamanho da maioria dos sensores em um drone moderno é comparável ao de uma formiga. Para fabricar esses sensores minúsculos e super precisos, a tecnologia MEMS entra em ação. Eles são máquinas em microescala com partes móveis reais. Os sensores mais importantes neste grupo são acelerômetros, sensores de giroscópio e magnetômetros. Esses 3 sensores são colocados juntos na unidade de medição inercial IMU. IMU é o rei dos sensores de drones. Ele mede a aceleração e a rotação. Neste sensor MEMS do acelerômetro, conforme o drone enfrenta uma força, um movimento ocorre entre as placas. As 2 placas colocadas lado a lado têm uma capacitância. Quando a distância entre as placas varia, a capacitância também varia. A variação na capacitância pode ser facilmente convertida em sinais elétricos e fornecida ao controlador para cálculos. Para atingir a aceleração em todas as 3 direções, exigiremos um acelerômetro de 3 eixos. Quando também incluímos giroscópios na unidade, junto com os valores de força, podemos medir as rotações em diferentes planos. Um sensor de barômetro baseado em MEMS é usado para determinar a altitude do drone. Agora, o processador ou controlador de voo deve fazer o uso correto de todos os sinais que esses sensores coletam para tomar decisões corretas. No entanto, antes de entrar na peça do processador, como podemos ter certeza de que os sinais produzidos pelos sensores são precisos o suficiente? O ruído, por exemplo, pode afetar a precisão de um sensor. Alguns motivos de ruído são defeitos, interferência pelas vibrações mecânicas das hélices dos drones e interferência magnética. Os drones modernos usam uma tecnologia chamada fusão de sensores para superar esse problema. Por exemplo, um sensor GPS junto com o IMU pode fornecer informações básicas sobre a altitude deste drone. No entanto, podemos tornar essa medição super precisa se integrarmos a tecnologia de radar também a ela. Esta é a fusão de sensores, diferentes sensores trabalhando juntos para produzir medições mais precisas. Com esses sinais precisos, podemos entrar na parte de tomada de decisão do drone, a parte do sistema de controle que inclui a lógica de controle. A lógica de controle é o algoritmo que reduz ainda mais o erro e toma decisões. Um desses algoritmos é o filtro de Kalman, KF. O algoritmo KF lê os dados passados e presentes para saber o estado do drone e utiliza sua lógica para navegação com GPS, condução de volta para casa e quaisquer outros casos como esses. Ou, neste caso, estabilizar o drone após o efeito desastroso dos ventos. Eventualmente, o mesmo algoritmo KF, alimentado no processador com portas lógicas e transistores, etc., toma decisões inteligentes para controlar as velocidades dos motores BLDC.
Sim, apenas controlando as velocidades dos 4 motores BLDC de uma maneira inteligente, o drone quadricóptero pode enfrentar qualquer ambiente desafiador. Atualmente, uma empresa chamada DJI é uma das empresas líderes no mercado de drones de consumo. Eles usam algoritmos de controle de voo avançados, IMU duplos para maior confiabilidade e sistemas de amortecimento de vibração para reduzir erros na saída do sensor. Algoritmos sofisticados são uma das chaves para o sucesso. Por outro lado, em comparação com a DJI, empresas como a Parrot, Autel e Yuneec não têm tanto mercado em drones UAV de consumo. Esses drones não têm o refinamento e a preparação física que você obtém com o drone da DJI. Nós já vimos como o controle inteligente dos motores BLDC pelo algoritmo do filtro Kalman garante ao drone um voo estável e feliz. A energia exigida por esses motores BLDC, circuitos eletrônicos, antenas e sensores é fornecida por uma bateria de íon de lítio. O drone recebe o sinal de controle do usuário por meio da tecnologia comum de radiofrequência. O alcance da comunicação pode ser entre 1 a 2 km para um drone de consumo. Agora uma pergunta interessante: e se o drone acidentalmente sair deste alcance de comunicação? Para recuperar o drone perdido, os drones modernos se utilizam de GPS e a tecnologia de internet baseada em torres juntas. O operador já definiu a localização inicial ao iniciar o drone com a ajuda do GPS. Desta forma, o drone perdido pode voltar com segurança ao seu local de origem. Esperamos que você tenha gostado de decodificar os sistemas completos de drones. Vejo você no próximo vídeo. Mas antes de sair, não se esqueça de fazer parte da nossa equipe. Obrigado!